Saudos, amados irmãos, com a santa paz do Senhor, amém? Aqui quem vos fala é sua irmã em Cristo, Merijane. E eu gostaria de deixar uma palavra para nossa meditação, para nossa reflexão, que se encontra em Apocalipse 3, a partir do... só 2 versículos, 3 versículos, 8, 9 e 10. Amém? Uma palavra muito conhecida e muito pregada também. Mas é tudo para a glória e para a honra e louvor do nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, meu Senhor, mais uma manhã, Senhor, aonde viemos buscar a Tua presença, aonde viemos aqui, meu Pai, pedir perdão por nossas falhas, nossos pecados, nossas iniquidades, tudo aquilo, Senhor, que tem nos afastado da Tua presença, tudo aquilo que tem tirado, meu Pai, a Tua presença de dentro de nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha restaurar o Seu altar de adoração dentro de cada um de nós. Te pedimos que venha, Senhor, restaurar a nossa vida espiritual. Te pedimos, Pai, a Tua presença, porque se a Tua presença estiver conosco, podemos assim descansar. Assim como o Senhor, como Moisés falou com o Senhor, que sem a Tua presença ele não sairia dali. Porque se ele tivesse a Tua presença, ele poderia descansar. Nos faz descansar, Senhor, nos dá a Sua presença. Estabeleça o Seu reino sobre nossas vidas. Endireita nossos caminhos tortos. Nos lava, Senhor. Nos lava no sangue precioso do Teu Filho amado. Nos faz, Senhor. Nos faz entender que é o Seu tempo. Porque há um tempo determinado para a dor. Há um tempo determinado para o sofrimento. Há um tempo determinado para se viver aqui nessa terra. Há um tempo determinado para a angústia, para a doença, para os cadeados se abrirem, para as grades do inferno, para as prisões satânicas, demoníacas se abrirem, teu povo serem libertos. Senhor, o Senhor disse que há um tempo determinado, um tempo de plantar, um tempo de colher, um tempo de chorar e um tempo para sorrir. Um tempo, Deus, de abraçar e de se afastar, um tempo de amar, um tempo também de não amar, se afastar. Há um tempo, Senhor, determinado em nossas vidas por Ti, Senhor. Não sabemos qual tempo estamos vivendo, mas que o Senhor... Sabemos que o Senhor, e no Senhor não há sombra de variação, não há mudança. E sabemos que ao Seu tempo tudo irá se cumprir. Então eu te peço, Pai amado, nos esvazia de nós, nos livra de nossas vontades, dos nossos caminhos errados, nos livra de nós mesmos, nos livra, Senhor, nos reveste com as armaduras do céu, nos fortalece na força do Seu poder. Nos guia, Jesus, nos guia, ilumina nossos caminhos de trevas, nos faz sair, Senhor, das prisões, dos cativeiros satânicos, Senhor. Nos faz nos encontrar, Teu encontro verdadeiro contigo, para que a Sua luz venha dissipar toda a treva que está dentro de cada um de nós e ao redor de cada um de nós. Nos sustenta, Senhor, nos sustenta. Não sei qual é o tempo que meu irmão está vivendo agora, mas sustenta ele. For no leito, sustenta e dá vitória, dá cura, traz a cura, Senhor. Se for na adversidade, no vento contrário, na tempestade, na fome, na dor, na angústia, na vergonha, na tribulação, na humilhação, fortalece. Sustenta, Senhor, sustenta, porque se a Tua mão nos sustentar, temos certeza que iremos vencer. Porque aquele que nos garante a vitória nunca perdeu a batalha. Nos fortalece, nos levanta, nos dá bom ânimo, nos dá fé, nos dá força e nos dá a Tua presença para que possamos descansar. É o que eu te peço e já te agradeço, crendo que o Senhor já nos renovou nesse dia chamado hoje. Em nome de Jesus. Amém.
Peço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que esteja me conduzindo através de sua santa e gloriosa palavra, e que essa semente caindo na terra chamada o meu e o seu coração, ela possa produzir frutos, e frutos dignos da glória de Deus. Amém? A palavra se encontra em Apocalipse 3, versículo 8, 9 e 10, que diz assim: Não, vamos começar do 7, que é melhor? Do 7. Sexta carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto. Diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem, e prostrados a teus pés, saibam que eu te amo. 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Amém? Glória a Deus por esta palavra. Essa palavra foi para a igreja de Filadélfia, amados irmãos. Conhecemos bem essa passagem onde fala das 7 igrejas da Ásia. O capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse, todo crente conhece, né? Todo crente conhece bem esses 2 capítulos. Porque o resto de Apocalipse, se muita gente, muito cristão for ler, vai ser como um filme de terror. Nunca mais vai dormir na vida. Mas a gente precisa meditar, irmãos, em toda a Bíblia. E eu te aconselho, leia Apocalipse, o livro das revelações, onde ali o Senhor fala do fim de tudo. É o que a gente já está vendo aí, irmão. É o que a gente já está vendo. E para você conhecer o que Deus tem preparado para mim e para você, é necessário que a gente medite na palavra. Leia Apocalipse. Muita gente só lê esses 2 capítulos, onde fala das 7 igrejas, mas leia todo Apocalipse, que você vai entender o que Deus reservou para cada um de nós. E ali Jesus chama João ali para as revelações, para que João revelasse o que ele iria fazer. Jesus fala das 7 igrejas da Ásia, e quando ele chega aqui, em Filadélfia, ele já começa dizendo assim: João, fala para eles que quem está falando é o santo verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, João, e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. João, fala para Filadélfia, fala com a minha igreja, que quem está falando é Jesus. Eu sou a chave. Eu é que estou falando com eles. Eu abro, eu é que abro. Diz para ele que sou eu que abro. Diz para ele, João, que é eu que abro todas as portas. Mas também sou eu que fecho todas as portas. Você já começou a entender, irmão? Você está entendendo o que é que Deus está falando para você hoje? Se essa porta que você tanto deseja aí está fechada, foi o Senhor que fechou. Porque Satanás não tem poder para abrir uma porta que Jesus fecha. E ele também não tem poder para fechar a porta que Jesus abre. Ele não há força no inferno que possa abrir uma porta para você se Deus fechou. E Jesus estava falando: fala com a minha igreja, fala aí com Filadélfia, fala aí, fala, João, que eu tenho visto suas lutas para vencer o mal,
para guardar a minha palavra, o seu esforço para se manter puro, para se manter reto, para se manter fiel, santo, diante de mim. Fala para ele, João, que eu tenho visto, Filadélfia. Eu tenho visto a tua fidelidade. Eu tenho visto a fidelidade dessa igreja com a minha palavra. Ele diz, eu sei as tuas obras, e diante de ti pus uma porta aberta. A porta estava aberta, irmão. Ele diz, eu conheço as tuas obras. Eu pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. E tem pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O Senhor conhecia as obras, irmãos, daquela igreja. Sabia que mesmo enfrentando provas, tendo pouca força, porque a palavra disse que era uma igreja fraca, tinha pouca força, eles não negaram a palavra do Senhor. A base daquela igreja estava em viver e praticar a palavra da verdade. Aleluia. Por ser uma igreja comprometida com a palavra e por ser uma igreja fraca também, Jesus, como recompensa, não só isso, que Jesus fala da vida eterna, da salvação, viu? Jesus fala ali que a salvação dele estava garantida. E aí Jesus diz, olha, como recompensa eu coloco uma porta aberta. A porta já está aberta diante de vocês. Vocês têm pouca força. Vocês têm pouca força. Vocês não vão conseguir abrir. Como recompensa por vocês serem fiéis a mim. Vocês não negaram meu nome. Por vocês serem fracas, eu pus diante de vocês uma porta que já está aberta, que ninguém pode fechar. A igreja não negava o nome de Jesus, era perseguida pelos da sinagoga de Satanás, mas não negava, apanhava, mas não negava. Era caluniada, afrontada, mas não negava. Passava vergonha, humilhação, passava fome, era apedrejada. Se necessário for, aquele povo morria pela palavra. A base daquela igreja era tão somente a palavra e as obras. Era palavra e obras. Era uma igreja reta. Era uma igreja santa. Era uma igreja com vestes alvas. Era uma igreja fiel, justa, verdadeira. Era uma igreja, a igreja que Jesus almejava ver na terra, era essa igreja. A igreja de Filadélfia. E ele disse que amava essa igreja. Ele disse que ia fazer com que os inimigos daquela igreja se prostrassem aos pés dela, porque ele amava. Porque ele amava, onde ele diz aqui no versículo 9, eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Saibam que eu te amo. Por que, irmãos? Por que Jesus amava tanto aquela igreja? Porque era uma igreja fiel. Porque era uma igreja comprometida, tinha compromisso. Ela praticava a palavra. Ela não era tão somente, ela não ouvia. Ela não só ouvia, ela praticava, ela era prudente. Lembra lá de Mateus 7, 24? O homem prudente e o homem tolo, o prudente edificou a casa dele sobre a rocha, a vida dele sobre a rocha, Jesus Cristo. E veio os ventos, e veio as águas, e veio bater com ímpeto naquela casa, mas não derrubou, porque ele ouvia e praticava. E o tolo, ele só ouvia. E muitas vezes somos assim, irmãos. Estamos assim. Entramos
Às vezes, muitas vezes, vamos para a igreja atribulados mesmo. Entramos atribulados, saímos atribulados e a palavra não fez nada. Às vezes também a igreja não tem nem palavra. Igreja é você, irmão. Igreja é eu. Aquilo ali é templo feito por mão de homens. Quer viver a palavra? Você tem a palavra aí na tua casa. Você tem a palavra aí. Está de posse dela. Viva a palavra. Muitas vezes a gente fica esperando, irmão, a palavra sair da boca de alguém. Vai para o culto. Não, eu quero uma resposta. Eu quero que Deus fale comigo. Abre a palavra que Deus vai falar com você. Vai para o joelho que Deus vai falar com você. Ele diz o quê? Entra no teu quarto. Fecha a porta do teu quarto e me busca em secreto, que eu te ouvirei. Busca aí. A palavra está aí, irmão. Não fica só, eu vou para a igreja porque Deus vai falar comigo. Fica usando, querendo que o homem, irmão, o homem seja um sacerdote, que fale, que Deus revele a você através do sacerdote. O véu do templo foi rasgado, irmão. Você não precisa mais disso. Você não precisa mais que Deus fale com o sacerdote, para o sacerdote falar com você. O véu foi rasgado. A porta do templo foi aberta. Você pode entrar. A porta está aberta. Eis que pus uma porta aberta diante de você. Deus colocou uma porta. A porta se chama Jesus Cristo. Passa, irmão. Passa por essa porta. Eu não sei qual é a porta que você quer que se abra na sua vida. Só que Deus já colocou uma grande porta aberta diante de você. E a gente não passa por causa da nossa incredulidade. A gente não passa porque vivemos por vista e não por fé. A gente não passa porque não cremos verdadeiramente no Senhor, na palavra. Sabe quem é a palavra? A palavra é Jesus. A palavra é o Verbo que desceu do céu e habitou entre nós. A palavra é o próprio Filho de Deus e tudo foi feito por meio da palavra. E a palavra, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus e o Verbo habitou entre nós. A palavra é Jesus. Jesus está aí, minha filha, contigo. Jesus pega com você. Mas seja fiel, pratique, irmã. Pratica. A gente precisa praticar a palavra da verdade. A gente precisa viver essa palavra. A palavra liberta. A palavra confronta. A palavra exorta. A palavra cura. A palavra transforma. A palavra restaura. A palavra santifica. E a palavra salva. A palavra é Jesus Cristo. E ele diz, eu coloquei uma porta aberta. Pus uma porta aberta diante de vocês, porque vocês são fracos. Vocês são fracos. Eu coloquei essa palavra para você, para mim. A porta está aberta, irmão. Eu não sei o que é que você busca, mas é necessário passar por essa porta. Se lembram lá daquele coxo sentado ali à porta do templo chamado Formosa, irmão, onde Pedro e João seguia para orar ali, encontra aquele coxo, a porta estava aberta diante do cara. Todos os dias colocavam ele ali sentado à porta e a porta aberta. A palavra estava lá dentro, a palavra pregada, a palavra chamada Jesus Cristo, com a qual Pedro andou com a palavra. João andou com a palavra e João ia para ali pregar, Pedro ia para ali pregar. E aquele homem estava na porta recebendo as esmolas que caía do lado de fora da porta. Do lado de fora, irmão, só tem moedas. Do lado de fora só tem esmolas. Do lado de fora tem um mundo tenebroso. Do lado de fora, irmão, só tem prostituição, morte. Morte espiritual, morte física, morte da alma. Do lado de fora, o homem estava sentado na porta da palavra. Mas ele estava acostumado com pouco, ele estava acostumado com a miséria. Os olhos dele estavam cegos, cegueira espiritual. E muitas vezes estamos assim, irmãos, e não passamos pela porta. O Senhor disse que colocou a palavra. Deus não é homem para que minta, irmãos. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Ele disse que colocou uma porta aberta. Mas eu só quero ficar do lado de fora, catando as migalhas, as moedas, as esmolas. Eu não quero passar, porque se eu passar por essa porta, o pecado não passa, eu tenho que deixar do lado de fora. A prostituição eu tenho que deixar do lado de fora. A avareza, a murmuração, a mentira, a fofoca, a tristeza, a depressão, tudo. A bagagem não passa, porque a porta, irmão, ela é estreita. Ela é estreita. E o meu pecado, os meus delitos, a minha falta de compromisso, a minha capa, não passa, não vai passar. Eu vou precisar de vestes brancas para passar por ela. Eu tenho que deixar tudo aqui fora. Mas a porta está aberta, irmão. A porta está aberta, mas eu só quero passar por essa porta para buscar coisas, carros, casas, vida financeira. Tem dentro dessa porta. A porta está aberta. Mediante a minha busca, mediante, ele diz, a buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, ele acrescenta. Deus não é homem para mentir. Eu posso te contar por testemunho que a partir do momento que eu comecei a buscar nas madrugadas a presença de Deus, eu peço por cura, peço por libertação, mas eu peço principalmente por minha vida espiritual, por santidade. E você pensa que é fácil? Quanto mais eu peço santidade, mas o Senhor manda provas para que eu venha para que eu seja aprovada, né? Para que seja aprovada. E muitas vezes eu sou reprovada. Mas eu não desisto. Não desisto. A cada dia eu tenho que morrer em Cristo. E eu tenho que nascer novamente em Cristo. O que eu mais peço ao Senhor, irmão, é para Ele me esvaziar, porque eu estou cheia das coisas mundanas, a minha carne, a minha vontade, o meu eu. Ele quer reinar sobre o meu espírito, Ele quer mandar, Ele quer ser mais forte. E aí é uma guerra entre a carne e o espírito. E só vai vencer quem estiver mais forte. Mas vamos voltar para a palavra. E ali aquele homem estava o tempo todo na porta, mas não entrava. A porta estava aberta. E Jesus estava dizendo a João, fala com esse povo aí. Era a igreja santa do Senhor. E Jesus disse, conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Que tem pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O Senhor conhecia as obras daquela igreja. O Senhor conhecia as obras daquele povo. Sabia que mesmo enfrentando adversidades, provas, mentiras, afrontas, calúnias, os da sinagoga, se dizendo judeu, mentia. Os da sinagoga de Satanás estavam ali introduzidos naquela igreja, mas eles não se corromperam. Eles se manteram fiéis à palavra do Senhor. Eles se manteram fiel a Deus. Aleluia, Jesus. Eles passaram, irmão, a serem a igreja de Jesus, a igreja santa que Jesus, de todas as 7 igrejas ali, foi a única que Jesus disse, porque e saibam que eu te amo. Para que eles saibam, eles vão se prostrar, os inimigos vão se prostrar diante de ti, para que saibam que eu amo vocês. Necessário fosse, eles morriam, mas guardavam a palavra do Senhor. Eles eram prudentes, não se corrompeu com o mundo, se manteve firme a palavra, guardou a palavra. No verso 10, Jesus disse, porque guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei. Eu também te guardarei, porque vocês guardaram
Vocês não se misturaram. Vocês não se curvaram. Vocês não se prostraram. Vocês não saíram do caminho. Vocês vigiaram. Vocês se mantiveram firmes, fiéis, leais, retos, limpos, puros, santos. Porque vocês guardaram a palavra da minha paciência. Eu também te guardarei. Eu te guardarei da doença. Eu te guardarei da fome. Eu te guardarei da morte. Eu te guardarei dos inimigos. Eu pelejarei por vós. Te guardarei na tempestade, nos ventos contrários, porque eu te amo. Guardarei teus filhos, tua casa, teu casamento, tua saúde, tua família, teu emprego, tua vida. Te guardarei do homem mau, dos laços, do passarinheiro, das armadilhas de Satanás. Não os tema, porque eu sou contigo para te livrar. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se levantarem contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contendem contra ti perecerão. Perecerão. Como você guardou a minha palavra, eu também te guardo. Eu conheço as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Será que essa palavra aqui, esse versículo, essa frase, eu sei as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. E ele conhece as tuas obras. Ele conhece as minhas obras. Será que eu me encaixaria aqui nessa igreja de Filadélfia? Ou era na de Sardes? Ou era na de Tiatira? Ou era na de Éfeso? Qual igreja, irmão? Ou Laodiceia? Qual igreja aqui, irmão? Será que eu me enquadraria nessa igreja de Filadélfia? Igreja santa, remida, lavada. Uma igreja que Jesus disse: eu amo vocês. Eu amo e vou fazer com que todos os seus inimigos se prostrem, porque vocês guardaram, vocês viveram a minha palavra. Aleluia. Aleluia, Jesus. Jesus disse que amava aquela igreja e disse que ia fazer com que os inimigos se prostrassem. Por quê? E por quê, irmão? Porque a igreja guardou a palavra. Porque a igreja viveu a palavra. A igreja tinha compromisso com a palavra. A igreja tinha obras de sair para evangelizar, para buscar as almas perdidas. A igreja tinha obra de misericórdia. A igreja tinha obras, tinha fé, tinha obras, tinha santidade, tinha vestes brancas. Aleluia. Aqui em 1 Coríntios 16, 9 diz assim: porque uma porta grande e eficaz me é aberta, e há muitos adversários. E muitas vezes a porta Jesus já colocou na tua frente. Uma porta de emprego, mas a gente não enxerga. A gente não enxerga. E a palavra está dizendo: porque uma porta grande e eficaz me é aberta, e há muitos adversários. Está pensando que Satanás vai deixar você tomar posse assim? Tá pensando que Satanás, os inimigos não vão se levantar quando o Senhor abre uma porta? Às vezes esse casamento aí que Deus lhe deu uma grande porta, mas você não enxerga. Não, esse filho aí é uma porta, uma porta. Mesmo ele atribulado, mesmo ele rebelde, quando o Senhor lhe entregou, ele lhe deu uma página em branco. Foi você que escreveu a história de seu filho lá atrás. Lá no berço, lá engateando, lá andando, lá dando as primeiras palavrinhas. Fomos nós que escrevemos a história da vida dos nossos filhos. Ele deu uma página em branco. Está rebelde, culpa nossa. Não soubemos criar, culpa nossa. Culpa nossa. E é uma porta para você buscar a Deus mais nas madrugadas. O casamento está em ruína. É uma porta para você buscar mais a presença de Deus. É uma porta, irmão. Não despreze. Não despreze. A palavra também a gente tem que guardar, irmão. Principalmente Deuteronômio 11, 18 ao 20 diz assim, ó: gravai, pois, estas minhas palavras no vosso coração, na vossa mente, atai-as como sinal em vossas mãos e as fixai-as nas vossas testas como memorando entre vossos olhos. Deus manda colocar onde a palavra, irmã?
Gravai, pois, elas no coração, na mente, atai-as nas vossas testas e entre os olhos, coração, mente, nas mãos, nas testas, na testa e entre os olhos. E a gente não guarda, a gente fica guardando a imundície, sujeira, ressentimento, amargura, ódio, rancor, inveja, dissensões, dissoluções, tudo que não presta a gente guarda, mas a palavra a gente não guarda e nem pratica, irmão. A gente não pratica e quer ter uma vida próspera, quer ser abençoado, quer ser guardado, quer ser resgatado, quer ver as coisas andando, fluindo, as mil maravilhas, mas a gente não guarda. Esse povo aqui, essa igreja guardou, ele guardou, vieram os inimigos, irmão, não foi fácil ali não, não foi fácil, irmão, eles vencerem, não foi fácil, eles vencerem, aleluia. Tinha igrejas ali, irmão, eles não eram capa, eles não tinham aparência, eles não se curvaram. Ele disse, eu amo vocês, sabe por quê? Porque a igreja guardou, não era capa, não tinha aparência de que vivia e estava morto, como a igreja de Sardes, que só tinha aparência, estava morta, tinha aparência de que vivia. Ela não era morna. Não era morna como a igreja de Laodiceia, que Jesus disse que ia vomitar da boca dele. Também não era como Tiatira, que deixou Jezabel entrar com a prostituição e com a idolatria. Essa igreja, ela guardou, ela viveu a palavra. Ela não só ouvia e deixava cair, não. Ela praticava os mandamentos do Senhor. E que tipo de igreja somos nós, irmãos? Será? Que tipo? Aqui só tem aparência, aqui é morna, aqui deixou Jezabel entrar com a prostituição e a idolatria. A gente não vive a palavra, irmão, que a porta está lá escancarada. Às vezes a porta está aí aberta, mas a nossa falta de fé, a nossa incredulidade, a nossa cegueira espiritual não nos deixa entrar para tomar posse da cura. Porque a gente fica só pensando na cura exterior, mas primeiro o Senhor quer curar aí por dentro. Quando o Senhor curar dentro, quando você passar pela porta, tomar posse da cura que está dentro, limpar o coração, pedir perdão, perdoar, se converter dos seus maus caminhos, aí o Senhor sara a terra, sara aí o corpo. Mas primeiro o Senhor quer sarar por dentro, quer limpar por dentro, quer restaurar, quer transformar, quer libertar dentro. É de dentro para fora que a cura tem que surgir. E a gente não toma posse porque somos cegos espiritualmente. A cegueira não deixa ver que a porta já está aberta. A porta para a salvação dos nossos entes queridos, nossos filhos, nossos maridos. Porque a salvação vai se dar através da nossa, a primeira cura, a primeira mudança, a primeira obra que Deus quer fazer em nós. Dentro de uma casa, Deus chama uma pessoa de dentro de uma casa. Ele não chama todo mundo de uma vez. Ele chama um. E através dessa pessoa, essa pessoa é a porta, irmão. É a porta aqui na terra. É a porta por onde muitos vão ver a presença de Jesus Cristo e vão querer passar por essa porta que a pessoa passou. É você. Deus chamou você. Deus chamou a mim na minha casa. Eu tenho que dar testemunho. Eu sou carta. Eu sou a Bíblia desse povo. Eles têm que ver a presença de Jesus em mim. E eles têm que querer entrar por essa porta que eu entrei. Eu também tenho que ser essa porta para que eles passem. Através da palavra, através da minha vida, através da presença do Espírito Santo em mim. Aleluia. Aí a palavra diz assim, ó. Provérbio 3:1. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. E a gente fica esquecendo dos ensinos do Senhor e não guarda os mandamentos. Guardar é praticar, viu? Guardar é praticar, como essa igreja. Jesus disse, olha, por que vocês guardaram a minha palavra no dia? Guardaram a minha palavra, a palavra da minha paciência, eu também vou te guardar. Eu também te guardarei. Quer dizer, é uma troca. Eu guardo a palavra e Jesus me guarda. Eu guardo a palavra, Jesus guarda meus filhos. Eu guardo a palavra e o Senhor abre as portas do céu para mim. Eu pratico a palavra e Deus me abençoa. Deus me abençoa mediante
as minhas práticas, as minhas obras, as minhas buscas. Provérbios 7:1 diz assim: filho meu, guarda as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus mandamentos. É para esconder dentro de ti. Provérbios 7:3 diz assim: amarra os meus mandamentos aos teus dedos. Escreve-as na tábua do teu coração. É para amarrar no dedo, meu filho. É para amarrar, é para escrever na tábua do coração. Aí quando chega em Jó 23:12 diz assim, não me afastei dos teus mandamentos, não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó estava dizendo, mesmo com tudo que me aconteceu, não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. Talvez ele estivesse até se referindo, porque ele era um cara milionário, o mais rico dali naquela época. Mas ele disse que dava mais valor à palavra do Senhor do que a riqueza dele, do que o pão dele. Eu já disse, olha, mesmo que o Senhor me mate, eu esperarei no Senhor, eu confiarei no Senhor, eu vivo a palavra do Senhor. E a gente precisa disso, a gente precisa de uma mudança, a gente precisa de uma transformação, a gente precisa de libertação, a gente precisa buscar a palavra de santificação para nos santificar, de libertação para nos libertar. A gente precisa praticar para ser uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro de Deus, para que naquele grande dia o Senhor olhe para mim, olhe para você e nos tenha como a igreja de Filadélfia, uma igreja santa, a noiva que o Cordeiro vem buscar. E essa noiva tem que estar com vestes brancas, vestes alvas. Amém?